Você sabia que é possível identificar doenças apenas analisando anticorpos e antígenos? Esse é o princípio da técnica de ensaio imunoenzimático, ELISA, um método utilizado para realizar diagnóstico clínico e pesquisas, pois, através do ELISA, é possível detectar e quantificar anticorpos e antígenos em um fluido corporal, como o sangue, sendo utilizado no diagnóstico de infecções, no rastreio de doenças, em identificações de alergias e até mesmo em medições de hormônios e marcadores tumorais, possuindo uma ampla utilização. Nesse vídeo, vamos aprender sobre dois tipos de ELISA, o de captura, ou sanduíche, e o de competição. Ambos possuem diferentes aplicações e princípios biofísicos por trás. O ELISA de captura, também chamado de sanduíche, é uma técnica que utiliza dois anticorpos distintos para capturar antígeno. É amplamente utilizada para detectar antígenos específicos em baixas concentrações. Os dois tipos de anticorpos utilizados são para captura e outro para detectar. Primeiro, o de captura é imobilizado na placa e depois a amostra é adicionada. Se na amostra estiver presente antígeno, o anticorpo de captura e o antígeno serão ligados. Em seguida, é adicionado o anticorpo detector, que está ligado a uma enzima. Assim, será formado um complexo antígeno-anticorpo-anticorpo. São feitas lavagens e após essa etapa é adicionado o substrato e a enzima produz sinal de detecção. Por isso, esse método é chamado também de ELISA de sanduíche, uma vez que se assemelha a se montar um. A primeira fatia seria o anticorpo de captura que foi fixado na placa. O recheio é o antígeno presente na amostra. E a última fatia do pão seria o anticorpo de detecção ligado a uma enzima. E para dar uma cor ou ser um molho, o substrato que é adicionado se liga à enzima, que dá o sinal de detecção, fazendo que o substrato tenha uma mudança de cor, caso o antígeno for identificado, fazendo que nosso pão esteja pronto e completo. Esse tipo de ELISA possui várias vantagens, já que utiliza dois anticorpos diferentes que se ligam a porções distintas e pequenas do antígeno. Dessa maneira, esse método permite uma detecção mais específica e menos suscetível a interferências. Já a combinação de dois anticorpos de ligação ao antígeno permite uma amplificação do sinal, tornando-o particularmente útil quando se trabalha com amostra que possui concentrações ínfimas do antígeno. Por esse método se basear na alta especificidade da ligação antígeno-anticorpo e na detecção enzimática amplificada, que possui mudança de coloração do substrato, sua intensidade de cor é proporcional à concentração do antígeno e é medida por espectrofotometria, uma técnica utilizada para identificar e quantificar substâncias químicas, medindo a quantidade de luz que elas absorvem e transmitem. Como já foi citado, esse método de ELISA possui uma ampla utilização, que vai desde identificação laboratorial até controle de qualidade, o que inclui o diagnóstico de doenças infecciosas, a dosagem de hormônios e marcadores biológicos e o controle de qualidade e triagem em bancos de sangue. Agora que entendemos o princípio da ELISA do sanduíche, vamos conhecer outro formato igualmente poderoso, o ELISA de competição. Na técnica ELISA de competição, temos um teste em que a presença de antígeno em determinado soro é revelada pela competição, com um antígeno marcado por um anticorpo específico. Esse método é utilizado principalmente quando o antígeno testado possui muito poucos epítotos de ligação ou é muito pequeno. Método: a amostra contendo o antígeno teste e o anticorpo específico é adicionada à placa contendo o antígeno ligado a uma enzima. Assim, o antígeno ligado irá competir com o antígeno da amostra, pois o anticorpo possui afinidade por ambos. Então, por isso, esse tipo de ELISA recebe esse nome. É como se fosse uma dança das cadeiras. Os lugares são anticorpo e existem dois grupos disputando pelos assentos. O grupo A, antígeno conhecido
marcado com enzima, e o grupo B, antígeno desconhecido vindo da amostra, ocorrendo então uma disputa pelas cadeiras. Quanto mais pessoas do grupo B ocuparem os lugares, menos espaço sobra para o grupo A, ou seja, quanto maior a concentração de antígenos testes que se ligam, maior será o grau de inibição dos antígenos marcados. Dessa forma, o grau de competição é proporcional à quantidade de antígenos contidos na amostra. Nesse método, a coloração aparecerá nos orifícios onde não havia ligação entre os anticorpos e antígenos testes. Portanto, a positividade do exame se dá pela ausência de mudança de coloração. Esse tipo funciona porque o antígeno da amostra e o outro antígeno da placa competem pelos mesmos parátopos de um anticorpo que são sítio-limitados e só acomodam um antígeno por vez. A ligação segue princípios biofísicos de afinidade, equilíbrio químico e cinética de ligação. Assim, quanto mais antígeno houver na amostra, mais anticorpos serão ocupados antes de chegarem à placa, deixando menos anticorpos livres para se ligar ao antígeno fixado. Por isso, o sinal é inversamente proporcional à quantidade de antígeno da amostra. Então, um resumo do processo correlacionando com os princípios biofísicos é: primeiro, o antígeno fixado na placa por absorção passiva, através de forças hidrofóbicas e de van der Waals. Logo após isso, o antígeno da amostra compete com o antígeno da placa ao se ligar ao anticorpo marcado. Só anticorpos livres se ligam à placa quando a mistura é adicionada. Quando ocorre a lavagem, é removida as ligações fracas, selecionando complexos de maior afinidade. A cor do substrato é inversamente proporcional ao antígeno da amostra, ou seja, se tiver muito antígeno, pouca coloração. Esse tipo de teste é amplamente utilizado em testes de tiragens para substâncias como esteroides, testosterona e cortisol, droga de abuso como morfina e cocaína, hormônios tiroidanos e contaminantes ambientais como dioxinas e pesticidas. Além disso, o ELISA competitivo é útil na detecção de anticorpos em doenças infecciosas como HIV e hepatite, especialmente quando os níveis de anticorpos são baixos ou quando há necessidade de alta sensibilidade. A vantagem da ELISA competitiva é sua alta sensibilidade, sendo capaz de detectar concentrações muito baixas de analitos, assim como ele é menos suscetível a interferências da matriz da amostra, o que o torna adequado para amostras complexas como soro, plasma, leite ou alimentos processados. Outra vantagem é a possibilidade de detectar antígenos que não podem ser analisados por outros formatos de ELISA devido à sua estrutura molecular.